Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês no simpósio que tem como tema Direito e Corrupção. É realmente um tema muito importante, como eu tinha mencionado anteriormente. Queria parabenizar a doutora Sheila, o doutor Juscelino, pelas brilhantes colocações que fizeram na tarde de hoje, certamente trazendo detalhes do funcionamento de órgãos de combate à corrupção, detalhes que nós não temos acesso todos os dias, de modo que foram falas muito úteis e seguramente vão ser aproveitadas pelos alunos aqui da universidade. Eu queria fazer um breve comentário sobre o que foi dito, antes de propriamente mergulhar no meu tema. É muito difícil, eu acho que as duas falas foram muito importantes, porque realmente é difícil combater a corrupção. É difícil combater a corrupção porque é difícil combater a criminalidade, porque também é difícil combater os desvios éticos. É dificílimo combater os comportamentos humanos que fogem das regras. É muito difícil. Sempre houve e sempre haverá pessoas que não vão se adequar àquilo que a sociedade determina previamente, que no caso seriam os sistemas éticos e o sistema jurídico, né? Aliás, é importante dizer que é tão correta a perspectiva de que é impossível evitar os desvios como, digamos, objetivo absoluto, que o próprio direito existe só para isso. O direito existe porque as pessoas não conseguiram conviver seguindo apenas a ética. Foi necessário criar um modelo de sanção mais gravoso, uma sanção mais dura, para que as pessoas pudessem seguir aquilo que todos consideravam correto, mas dessa vez com a ameaça de receber uma punição do próprio direito. Então, só deixando essa ponderação, eu considero que é uma ponderação que vai ao encontro do que foi dito agora à tarde. Bom, outro aspecto relevante é a questão de que a corrupção, hoje em dia, ela é vista como algo que não se restringe ao crime de corrupção e aos crimes de colarinho branco, né? A corrupção, de uma forma ou de outra, a corrupção está relacionada com o descumprimento do direito e o descumprimento também da ética. A gente estuda bastante isso, por exemplo, quando a gente analisa a questão de quais são os fundamentos éticos da civilização tecnológica e observamos que as pessoas, embora vivam nesta civilização tecnológica, têm muitas dificuldades de se adequar a uma ética compatível com a existência desse novo modelo de civilização. Dito isso, eu vou passar para o meu tema e vou ser muito breve. Qual é o meu tema? Qual é o título da fala que eu vou fazer na tarde de hoje? É Integridade Constitucional e Persecução Penal na República de Curitiba. Eu vou fazer uma análise acerca da compatibilidade ou da incompatibilidade da persecução penal que foi levada adiante de forma bastante ampla, porque se trata de uma operação muito complexa, né, de forma bastante ampla pela Lava Jato. Então, em primeiro lugar, é fundamental que nós saibamos, antes de compreender, inclusive, o que é integridade constitucional, que a ideia de corrupção ou de crime de colarinho branco que nós vamos adotar aqui é a ideia restrita. No caso, a ideia de corrupção é a ideia restrita. Não se trata do mero descumprimento da lei ou do mero descumprimento da ética, de fazer algo reprovável ou algo ilegal como um todo. Não. A corrupção, neste caso, vai se situar no âmbito dos crimes de colarinho branco e tem a ver com uma conduta definida pela legislação penal, que é uma conduta típica e, portanto, um crime. Então, essa abordagem sobre corrupção que nós vamos fazer na nossa palestra.
Então, o que é integridade constitucional? Bom, a integridade constitucional é um conceito que se baseia no fato de que, se nós vivemos em um Estado democrático de direito, se as instituições, elas não apenas nasceram para proteger esse Estado democrático de direito, como as instituições são resultado e foram criadas pelo Estado democrático de direito, nós temos como ponto de partida para o funcionamento de todas as instituições que integram o Estado e, naturalmente, a persecução penal, a referência do próprio Estado democrático de direito. E essa referência básica, essa referência basilar é a Constituição. Então, o que é que a Constituição nos diz? A Constituição nos diz que no Brasil existe um sistema de direitos e garantias fundamentais que não pode sofrer nenhum tipo de relativização. Tanto não pode sofrer nenhum tipo de relativização, que esses direitos e garantias fundamentais não podem nem mesmo ser objeto de proposta de emenda tendente a aboli-los. Então, sobre a mesa não existe nenhum tipo de discussão possível no plano do direito acerca da possibilidade de se relativizar direitos e garantias fundamentais no Brasil. Então esse é um ponto do qual nós temos que partir. E a integridade constitucional, na verdade, é um conceito muito antigo. Eu podia falar aqui em unidade do ordenamento jurídico, em unidade da própria Constituição, podia resgatar o conceito de integridade do direito, de do-orque. E a ideia fundamental aqui é a ideia de que a Constituição não pode ser descumprida, a Constituição tem que ser observada como unidade e como sistema, sobretudo nos seus aspectos mais estruturantes, que são 3. Para que serve uma Constituição e para que uma Constituição surgiu na história da humanidade? A Constituição dos modernos, né? A Constituição que desponta a partir do século XVII, na Era Moderna. Essa Constituição ela tem 2 sentidos originariamente. Limitar o poder político. Então a Constituição e o Estado Democrático de Direito, eles não surgem para combater a criminalidade, mas sim para limitar o maior criminoso de todas as épocas da história da humanidade, o Estado. Surge a Constituição para limitar o poder do Estado e proteger os direitos fundamentais. No século XX, nós temos um ganho. Que ganho é esse? Além de limitar o poder político, de proteger os direitos fundamentais, a Constituição também serve para proteger o meio ambiente, e aí nós temos uma dimensão constitucional compreendida na forma mais contemporânea do constitucionalismo. O que é que isso tem a ver com a persecução penal na República de Curitiba? É muito simples, eu vou sintetizar praticamente a fala inteira e dar continuidade a ela. A corrupção, compreendida como crime, e aí eu não vou me referir apenas à corrupção, mas todos os crimes de colarinho branco, né? A corrupção combatida como crime, ela é nociva porque ela contraria a lei. A corrupção enquanto crime, né? Ela deve ser punida porque ela contraria a lei. Ela deve ser punida criminalmente porque o ato que se enquadra no tipo corrupção, passiva ou ativa, esse ato é um ato criminoso. Então, é um ato que deve ser punido pelas instâncias de persecução penal, porque afronta a lei. Não é para o direito penal, para a persecução penal, não é um ato ruim em si. Ele só vai ser ruim em si ou mal em si, se esse ato, naturalmente, afrontar a lei. Isso não quer dizer que a corrupção, como prática social, como comportamento, não seja abjeta e não deva ser objeto de todo tipo de combate. Não apenas institucional, que a professora Sheila disse muito bem. As instituições conseguem combater apenas parte da corrupção que aparece. Quem combate de verdade a corrupção, quem pode combater é a nossa mãe, a nossa avó, as pessoas da escola, é a sociedade como um todo avançando em uníssono, e esse foi o remédio utilizado em outros lugares. Claro,
sem os órgãos que combatem a corrupção, ela se torna endêmica e atinge níveis que nós não podemos suportar. Então, além desse controle social muito amplo, temos que ter instituições fortes e realmente fortes, bem montadas para combater a corrupção. Mas voltando ao que eu dizia, então a corrupção deve ser combatida enquanto crime, porque ela afronta a lei. Se a corrupção deve ser combatida porque afronta a lei, não teria absolutamente nenhum sentido combater a afronta da lei, afrontando também a lei. E aí eu chego à persecução penal na República de Curitiba. E por que eu me refiro à Operação Lava Jato como a República de Curitiba, talvez até de forma um pouco pejorativa? Eu me refiro à Operação Lava Jato, como se manifestou em Curitiba, como República de Curitiba, porque eu compreendo que o conjunto de pessoas, aí são dezenas de pessoas, que o conjunto de pessoas ali envolvida, de fato praticou lawfare, de fato utilizou os mecanismos institucionais e legais que tinham à sua disposição para alcançar objetivos que não eram os objetivos nem da lei e nem da Constituição. Portanto, praticaram o lawfare. E o lawfare, que é um conceito, digamos, muito difuso ainda hoje, pode ser compreendido de forma, enfim, bem geral, como o modo de você utilizar a ordem jurídica para objetivos de guerra ou para objetivos políticos. Quer dizer, teria havido um desvio completo de tudo aquilo que a Constituição do Brasil e a ordem jurídica representa no momento em que a Operação Lava Jato começa a praticar determinados atos. Não tenho nenhuma dúvida de que houve vários agentes, aí eu me refiro, desde o agente da Polícia Federal até um ministro do Supremo Tribunal Federal, tenho certeza que em todo esse conjunto houve pessoas bem intencionadas que tentaram cumprir a lei, mas infelizmente o resultado geral desse movimento foi o lawfare e a inscrição no Brasil no quadro dos países ridículos no que diz respeito à proteção da democracia. Vou dar alguns exemplos. Nós estamos sendo chamados fora do Brasil de democracia que tortura os presos. Não os presos que nós estamos habituados a torturar todas as semanas e que existem aos milhares no Brasil, né? Mas nós estamos sendo conhecidos agora como pessoas que torturam os presos de colarinho branco também, pelo menos algum tipo de republicanismo, aí todos estão sendo torturados juntos. Por quê? No Brasil nós temos a prisão provisória, temos a prisão em flagrante, temos a prisão preventiva. A prisão preventiva é uma prisão cautelar. Não existe justificativa jurídica para que uma pessoa, talvez uma, né, num caso muito especial, mas para que várias pessoas fiquem 2, 3 anos e meio presas em regime de prisão preventiva. Por quê? Como toda prisão cautelar, em geral, os motivos que deram origem a essa prisão, eles se encerram, e quando eles se encerram, acaba o período de preventiva e o camarada tem que ir para a rua. Ah, professor, mas tem um caso A e tem um caso B. Eu não estou me referindo a esses casos excepcionais. Eu me refiro ao fato de que isso foi utilizado como estratégia da lawfare para a obtenção de delação premiada. Não vou mencionar, por exemplo, casos de pessoas que tiveram familiares presos, a um cidadão aqui, que eu não vou citar o nome, que teve acho que foi a esposa ou uma filha, que ficou presa quase 40 dias numa solitária, porque ele precisava fazer uma delação premiada. Sim. Isso, filha, né? Isso, para os especialistas no tema, quem sou eu, um simples constitucionalista, para definir se alguém é torturado ou não? Isso é tortura psicológica. Mas o lawfare que foi levado adiante na República de Curitiba não para por aí. Não foi só a tortura, foi a utilização dos instrumentos de que eles dispunham naquele momento para alcançar determinados objetivos. Esses objetivos são claros hoje em dia. Então, onde é que está escrito,
que um membro do Ministério Público deve convocar entrevistas coletivas para opinar sobre a culpa de alguém. Além disso, não está escrito em lugar nenhum, a vedação a isso está escrita. Isto é proibido no Brasil. Mas embora tenha sido proibido no Brasil há bastante tempo, usaram várias vezes desse artifício para mobilizar a opinião pública a favor de determinados objetivos inconfessáveis. Que a partir do momento em que começaram a vir à tona, nos últimos meses, naturalmente nós sabemos o que aconteceu com a persecução penal no âmbito da República de Curitiba. São dezenas de exemplos. Agora, essas pessoas que eu considero que são traidores da pátria, traidores do Brasil e devem sofrer, seguindo a linha que foi colocada aqui, os rigores da lei, essas pessoas também deixam um exemplo bom para nós. É que depois que esses fogos de artifício finalmente chegaram ao final, porque eles já estão chegando ao final, nós vamos entender o que é que o Estado pode, em nome do combate à corrupção, em nome do que determinados membros do Estado dizem que é certo, nós podemos ver, podemos constatar do que o Estado é capaz. Ele é capaz, inclusive, e aí eu volto ao início da palestra, de quebrar, destroçar completamente a integridade constitucional. Não sou eu apenas que falo isso. Os constitucionalistas do Brasil, que não são diretamente vinculados a essas pessoas, defendem um ponto de vista semelhante. Sem falar nos penalistas. Tem gente, inclusive, que menciona que nós vivemos uma espécie de estado de exceção não declarado, cujo ponto de partida, todos sabemos, foi a Operação Lava Jato da República de Curitiba. Então, pessoal, eram essas as palavras que eu tinha para dizer a vocês, e nunca cedam às pressões da opinião pública quando vocês não concordarem com essas pressões. Muito obrigado.